gentlemen, boys and girls, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso collab de podcast, Trends News e Global Smart Gov. E hoje um convidado especial, internacional, e nós vamos entrevistar junto com a nossa querida co-host, Nay Correa, nossa imparável, direto do Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, né, Nay? Exatamente, queria estar em Cabo Verde, na verdade, mas estamos em Santa Rita, muito feliz, nas terras mineiras, e vamos junto, Felipão. E o nosso convidado incrível de hoje é o Marcos Jamir, diretamente de Cabo Verde, que é o cofundador da African Dev. Parênteses especial, no último Web Summit em 2025, eu tive a honra de entrevistar o secretário de Governo Digital de Cabo Verde, Pedro Lopes, cara incrível, falou muito e ele deixou claro uma frase que é da rota da escravatura para as rotas digitais. Isso mesmo. Então Cabo Verde está se aproximando cada vez mais com o Brasil e ele citou a African Dev no nosso podcast porque de fato é uma solução incrível que ajuda ambos os países. E o país... Pedro Lopes falou do lançamento do Centro de Inovação, do Parque Tecnológico de Cabo Verde. Depois você vai falar um pouco mais sobre isso. E, Marcos, satisfação imensa, prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer enorme, Santa Rita, porque eu gosto muito. Eu te falei, no ano passado eu vim aqui, consegui fechar grandes contratos, então sempre é muito bom estar nesse ambiente, ainda mais junto com vocês. Prazer mesmo. Prazer. Para a gente começar, Marcos, explica pra gente sobre a African Dev. O que a African Dev faz? Vamos lá. A African Dev, e como eu gosto de falar, ela começou como uma empresa que busca dar visibilidade, principalmente a talentos africanos. Então hoje a gente conecta esses talentos, principalmente plenos sênior, programadores, né, a projetos aqui no Brasil. Porque a gente percebeu que o mercado brasileiro, depois da pandemia, começou a ter... tanto o mercado mundial como o brasileiro, começou a ter algumas sequelas. Ficou faltando, primeiramente, faltava programador, no mundo geral, não tinha programador. Todo mundo precisava de programador, virou uma peça rara durante a pandemia. Depois, com o tempo, o próprio Brasil, o mercado brasileiro, ele conseguiu formar vários programadores, começaram a ter várias, como com a transição de carreiras, né? Mas aí agora está tendo uma nova falta, que é de quê? Programador pleno e sênior. Porque o mercado brasileiro hoje, ele não quer só um programador que iniciou a carreira, ele quer um programador que esteja em alto nível, um programador que entregue, e para isso precisa de tempo. E o mercado brasileiro hoje não tem tempo para isso. Porque o melhor programador dele, o pleno e o sênior, está indo o quê? Está indo para os Estados Unidos, se fala inglês, para ganhar em dólar. Então ele não fica aqui no Brasil. Então o mercado brasileiro hoje falta essa coisa de programador e pleno e sênior. E a African Dev surge para isso. Porque temos vários programadores africanos, plenos e sêniores, que querem vir trabalhar internacionalmente. E quando a gente fala sobre internacionalmente, Cabo Verde, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é uma referência para a gente. O Brasil é um país que fala português, o maior país que fala português hoje. Claro, a gente fala que Portugal, mas Portugal não tem mais autoridade. Tem autoridade é o Brasil é referência. E o pessoal quer vir trabalhar com os brasileiros. Então isso é um pouco que a African Dev está fazendo hoje. Muito bom. Vamos voltar um pouco aí na história. Conta pra gente como é que surgiu essa relação com o Brasil. Então, você é nascido natural de Cabo Verde. Isso. Como é que começou essa sua relação particular com o Brasil? CPS, você e também a gente entender um pouco da composição dos seus sócios. Então vamos lá. O que acontece? A minha mãe é professora, né? Ela veio para o Brasil nos cursos de intercâmbio de professores e ela gostou muito do Brasil. Minha mãe sempre preparou para estudar fora. Falou, e meu filho, você vai estudar fora e se prepara. Até 2015 eu cheguei a estudar na China, fazer medicina. Nada a ver com o que eu faço hoje. A minha melhor amiga foi para a China fazer medicina. Só que eu, no decorrer da minha adolescência, comecei a perceber que acho que eu não tinha mais vocação para medicina. Eu achava uma profissão legal, mas falei, acho que não é para mim. Aí a minha mãe, quando veio para o Brasil, ela gostou. Até ela usa uma expressão muito boa que ela falou, Marco, dá para andar na rua do Brasil. Porque a gente às vezes ficava com esse receio, igual o brasileiro também, quando a gente fala sobre programação, fala, Marcos, mas na África tem programadores bons? Então a gente viu que a mídia passava algumas informações erradas de ambas as partes. A minha mãe veio para cá, ela viu como funcionava, viu o brasileiro, que o Brasil tem ótimas universidades, e ela começou a me incentivar. Aí eu comecei a pensar, vi estudar aqui no Brasil, só que eu queria fazer uma coisa bem diferente, que era um curso que não existe em Cabo Verde hoje, que é engenharia de produção.
Então eu sempre gostei de falar, vou para um país diferente e fazer algo ainda mais diferente. Aí eu falei, engenharia de produção não existe em Cabo Verde, então eu ia ser um dos primeiros engenheiros de produção. Então aí que eu comecei, foi em 2017, quando cheguei aqui no Brasil com 18 anos. Tipo assim, sabendo de nada do Brasil, nunca tinha vindo para um país. Só para ter noção, Cabo Verde, minha cidade tem 10 mil pessoas. Eu vim para BH, que hoje podemos falar BH tem 13 milhões. Epa! Ele foi para uma cidade muito Aí importante tocou no Brasil. na área, hein? Tocou no meu coração agora. Belo Horizonte. Foi para o melhor lugar, Concordo. mais horizonte, mais lindo. Concordo. Normalmente eu gosto muito de BH, estou até hoje lá por causa Deixa eu disso. só fazer um parênteses. Tem nosso produtor, querido amigo MC Deivinho também, que comeu um pão de queijo com queijo canastra lá na MC. Um brinde Desculpa, eu a tinha que BH. falar. Vai lá, Marcão. Então, aí eu vim para o FMG, para fazer engenharia de produção. Aí comecei nessa carreira de começar a conhecer mais sobre startups. Como que funciona, as empresas que são consideradas startups, unicórnio. Aí eu resolvi falar, acho que eu quero ter uma empresa quando eu for para Cabo Verde, quando eu terminar meu ensino e minha universidade, ir para Cabo Verde criar minha empresa. Aí eu comecei a perceber, naquela época o Nubank estava surgindo muito forte, falei, vou criar um banco digital. Minha ideia era inicial criar um banco digital. Só que eu vi que para criar um banco... Não é fácil, não. Não, velho. Tipo assim, é regulamentação, tem que ter um aporte financeiro. Peraí, mas você queria criar um banco digital no Brasil ou lá em Cabo Verde? Em Cabo Verde. Então, só que eu vi que... O Nubank de Cabo Verde. Isso, eu realmente era no Nubank de Cabo Verde. Porque eu falei, o que eu percebo? O Nu Verde. Boa. O que eu percebo? Já existem várias coisas que funcionam no Brasil que você pode adaptar para o mercado Com certeza. africano. Então eu falei, por que não levar isso para Cabo Verde? Mas só que não tenho condições financeiras, nem aporte. Quem vai continuar Mas, Nubank, primeiro o Nubank poderia ser nosso patrocinador aqui do Trends News, tá? Segundo, vocês poderiam querer ir para Cabo Verde, se vocês quiserem ir para Cabo Verde, quem sabe nosso amigo aqui pode ajudar, mas é só um. Não, né? com certeza. Tipo, assim, falando sobre isso de... Vamos pensar, eu sempre falo, o que acontece? O país da África fala português de aproximadamente 80 milhões, tem 80 milhões de pessoas. É um mercado que faz sentido para qualquer empresa. Então, por exemplo, Nubank, Banco Inter, já tem uma estrutura que pode facilmente ir para esses países. Porque não existe banco digital nesses países. Então, por que não? Aí a gente acha que deixa o questionamento no ar. Por que E a não? gente está conversando com o Pedro cada vez mais para fazer essa aproximação em termos de nação, né, para facilitar o intercâmbio, né? Isso mesmo, velho. Porque faz muito sentido o Cabo Verde e Brasil estarmos trabalhando junto, entendeu? Eu tava conversando aqui nos bastidores e com o Marcos, e aí eu falei assim, mas deixa eu entender melhor o seu negócio, né? Primeiro me conta melhor o seu negócio. O que vocês fazem? E aí depois eu encaixei uma pergunta que eu vou trazer aqui, depois que ele explicar o que eles fazem na Afro, né? Isso. O que acontece? A Africanev, a gente aloca profissional africano para trabalhar em projeto aqui no Brasil. Então você chega com uma demanda, Marcos, preciso de um programador pleno para trabalhar com PHP. Eu vou lá nas minhas comunidades, que eu tenho comunidades tanto no WhatsApp de programadores africanos e no Discord. Eu encontro o melhor programador para você, eu te apresento esse desenvolvedor e eu falo, esse desenvolvedor pode trabalhar no seu projeto até 2 semanas, totalmente gratuito, para provar que ele é bom. Eu vou pagar para ele. 2 semanas você paga. Isso. Se o contratante não gostar... Não tem nenhum custo. E aí eu perguntei pra ele, mas como é que você forma essas pessoas, né? Como é que você forma os seus desenvolvedores? E aí eu falei, você dá curso, eles fazem curso online, quem financia, como que é isso? O que acontece? O bom é que o governo de Cabo Verde, as universidades de Cabo Verde, né, sempre trabalharam muito bem nisso. Então, tanto no ensino médio, tanto nas universidades, os programadores já tem uma formação muito boa. Então, o pessoal já está acostumado a programar. E depois tem vários bootcamps também que o próprio governo, junto com as empresas também locais, incentivam. Então, o governo tem um papel forte no incentivo da educação das pessoas que querem formar, por exemplo, na tua área de devs e tal, e em outras também, e ele incentiva para que você possa ter esse recurso para entregar não só para o Brasil, mas pelo mundo. Isso. Acontece, o Cabo Verde é um dos poucos países da África que não tem tanto recurso, por exemplo, natural. Não é uma Angola que tem petróleo, a gente não tem tanto esses recursos, mas a gente tem um recurso humano. E o nosso recurso humano é muito forte. O forte de Cabo Verde é a estabilidade política, o recurso humano e a educação.
Por exemplo, Cabo Verde tem todas as universidades, as maiores universidades lá são universidades públicas que realmente conseguem, tipo assim, conseguem sair vários talentos, muito mesmo, só fora da curva, para trabalhar nas empresas tanto de Cabo Verde como fora. E o governo também percebe, tem uma ligação com vários países que permite bolsa de estudo para quem, por exemplo, eu vim trabalhar no Brasil, tive bolsa de estudo do governo. Ah, você veio com bolsa do governo? Com bolsa do governo. Então, tipo assim, eu para mim voltar para Cabo Verde é retribuir. Empregar pessoas é retribuir. Que demais. Entendeu? Que demais. E aí você já criou uma relação com os dois países, né? O coração já tá... Isso. Mas peraí, é só com Cabo Verde ou outros países também da África? Como que é isso? Nosso foco é países da África que falam português. A Ok. gente quer facilitar o engajamento dia a dia, tanto da empresa brasileira quanto do programador. Então, trabalhamos hoje com países como Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A gente sabe que tem Angola, tem Guiné-Bissau também que falam português, mas hoje estamos focados ainda nessas comunidades. A partir do momento que a gente crescer, a gente pensa também em ter programadores de outros países. Muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: como é que é a relação desse empregador? Ele contrata e paga para Cabo Verde, ou vocês têm uma base no Brasil que o contratante pode emitir, né? Vocês emitem nota fiscal no Brasil direto, ou tem que fazer ali uma transação internacional? O que acontece? Hoje a gente funciona também como esse intermediário. Então, todo o contrato é com a gente. Então, a gente recebe o valor e a gente emite uma nota fiscal brasileira, o boleto brasileiro. Vocês abriram uma empresa Aqui no no Brasil, Brasil para sim. que as empresas possam contratar a African Dev. Isso, porque a gente Perfeito. percebeu que Que o Brasil é complicado, né, gente? Não, Foi mas- isso, não foi que vocês perceberam? Não, acho que porque quando Confessa. Quando envolve remessa estrangeira, a contabilidade de algumas empresas no Brasil não queriam, já estão acostumados a fazer a contabilidade padrão. Ah, tem que pagar um profissional no outro país, a nota fiscal que ele está me enviando, não, minha contabilidade está reclamando, tem como você facilitar isso? Então eu procurei uma alternativa para facilitar isso. Então hoje eu me responsabilizo, até para você ter noção. Hoje, por exemplo, eu pago os programadores antes de receber do cliente. Só por curiosidade, quantos devs você tem colocado no Brasil hoje? 40, Que E demais. quantas empresas? 16 empresas. Uau. Perfeito. Conta um pouco, isso, queria alinhar assim, esse nível de maturidade agora de Brasil. Quanto tempo e como é que tem sido essa evolução no mercado brasileiro? O que acontece? A gente está quase 2 anos, que eu posso falar, no mercado brasileiro atuando como praticamente. Mas essa maturidade é muito por causa... acho que eu, como gestor, eu tinha que me amadurecer. Então, querendo ou não, eu sou um cara, ainda posso falar, bem jovem, tenho 26 anos. Às vezes parece que eu tenho mais, mas só tenho 26 anos. E eu precisava me amadurecer. Porque por muito tempo eu percebi que para vender eu tinha que bater, eu tinha que ter minha cara, eu tinha que estar nesses ambientes aqui e que não era um ambiente confortável para mim. Quando eu falo confortável para mim, porque eu sempre fui um cara muito tímido, muito nerd, então eu tive que fazer fonoterapia, eu tive que fazer terapia, eu tive que fazer um pouco de teatro para começar a estar nesses ambientes. E eu não gostava, porque de certa forma, você sabe como que é programador, né, normalmente. E eu também, por ser um cara tímido, também queria ficar você queria ficar no notebook, com fone no ouvido, isso seria meu ambiente. Mas eu percebi que eu tinha que colocar minha cara a tapa, porque as pessoas confiam em pessoas. Perfeito. Entendeu? Não num CNPJ. Então, tipo assim, aí eu percebi que eu tinha que me amadurecer como gestor, eu tinha que montar um time melhor, eu tinha que delegar, eu tinha que as pessoas, os programadores confiarem em mim, porque são vários pais de família que vão largar empresas deles para vir trabalhar comigo. Então é um pouco disso. Ótimo. Nossa, e assim, além das suas dificuldades pessoais, o que você encontrou de dificuldades no Brasil ou que você teve, os obstáculos, né, que são normais na vida do empreendedor. Afinal de contas, você é um empreendedor aqui. E que tipo de dificuldades que você viu ou que tipo de oportunidades também que você viu? Porque assim, você teve, em 2 anos, você conseguir 16 clientes. Isso não é pouca coisa no Brasil, entendeu? Isso. É muita coisa no Brasil. É só, eu não sei se você tem essa noção. Não, tem. Ah, então tá bom. Não, o que acontece? Porque eu conheço vários empreendedores, hoje eu tô na Orb Connect, que é um lugar de Legal. tipo um Cubo Itaú de BH, né? Então eu tô junto sempre em contato com vários empreendedores, também tô em contato com vários empreendedores, até empreendedores negros aqui no Brasil, para saber como que é a diferença, né? Para saber como que eles estão fazendo com os problemas que eles estão enfrentando. Então eu sempre fui um cara que gosto de ler bastante, gosto de ouvir podcast de empreendedores. Então, no decorrer, no final, eu percebi que eu tenho quase o mesmo problema que quase todos os empreendedores.
A gente tem um sistema tributário complexo, realmente, em relação aos impostos. Temos falta de certa forma, de conexão. Quando falo falta de conexão, é network. Porque o empreendedorismo é muito isso. Eu conheço, o Felipe me conhece você que vai indicar. Então, tipo assim, se você não tem essa rede, fica complicado. Se você não tem um recurso próprio, tanto do governo ou de alguém para financiar, você tem que dar um jeito porque você tem que se pagar. Então, no início eu sofria muito com isso, por não ter recurso. Mas durante a minha caminhada eu encontrei vários parceiros. Eu tinha um sócio, né? Então, que no início ele foi muito importante para a gente. Sócio Brasil. Sócio brasileiro. Então, que ele foi muito importante para essa caminhada. Então, ele me deu todo o suporte, toda a mentoria que eu precisava na época para a Africandev alavancar. E ele foi uma das primeiras pessoas que apostou mesmo na Africandev quando eu trouxe a ideia. Então, isso para mim foi muito importante. Então, tipo assim... Que legal, que legal. E agora, para a gente conduzir para a nossa finalização, eu queria que você falasse quais são os próximos passos da empresa e quais são as ambições que a Africandev tem. Vamos lá, os próximos passos, eu achava que eu ia bater o número de 100 programadores. Então, acho que... Em quanto tempo? Calma, não é assim, 100 programadores em 10 anos, calma. Eu queria, era assim, até o final desse ano, mas só que Mas peraí, até o final desse ano ainda tem 4 meses. Depois desse podcast aqui, ó, quem sabe, entendeu? Calma. Então eu queria ver se eu conseguia 100 programadores, estava com uma meta bem... Porque ano passado a gente cresceu muito. Ano passado a gente saiu de 4 para 40. Então quando você faz uma meta, fala, não, sair de 4 para 40, não consigo sair de 40 para 100 também. Vamos lá, tipo, já tem uma estrutura, já tem uma maturidade maior. Mas só que no decorrer desse ano também tivemos vários problemas, tipo, problemas em relação a câmbio, as moedas real desvalorizou um pouco. Então cenário político isso, mesmo, né? Econômico. Isso mundial. influencia meu negócio diretamente, porque eu estou trabalhando com remessas estrangeiras também. Sim. Então isso influencia. E eu também como gestor, só para você ter noção, a Africandev hoje eu comprei a parte do meu sócio, então hoje ele é uma empresa inteiramente minha. Então foi uma aquisição que eu tive que focar para resolver isso no primeiro semestre. Então agora é uma empresa inteiramente minha, eu decido, apesar de... Por ser uma empresa inteiramente minha, eu estou morrendo de medo. Estou aqui conversando com vocês, mas estou morrendo de medo porque, como eu tenho 26 anos, estou com uma empresa que emprega quase mais de 40 pessoas, como que eu vou lidar com isso? Então eu estou no momento que eu estou, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como que vai ser? Então é um momento que eu estou até com medo de colocar metas audaciosas, porque agora não tenho ninguém para culpar. É um se ciclo der errado, do empreendedor. É, Né? São oscilações com no mercado. O cara que não tem é que talvez ele não queira falar. Que todo processo de crescimento você gera essa ansiedade e gera e mudança de cenário também. Todo empreendedor e acho que qualquer pessoa que está em carreira dentro da empresa, bonitinho, achando que está confortável, não está mais confortável, porque a gente está num cenário de caos. Então, tanto o empreendedor como os colaboradores hoje de empresa não estão mais num cenário confortável. Mas você está num cenário que você pode conseguir muitas coisas interessantes também, né? Porque o Brasil tem um celeiro, né, Fê? De oportunidades em termos de investidores. A partir do momento que você tem uma validação bem feita, que é o que você já tem em 2 anos, com 16 empresas, muita coisa. Não importa o número de devs que estão colocados. Cada vez mais você vai colocar mais devs, mas eu acho que conquistar 16 clientes em 2 anos é um case muito forte para você conquistar seus próximos passos. Né? Com certeza. Isso aí. Marcos Jamir, diretamente de Cabo Verde. Mandar um abraço para os amigos, colegas de Cabo Verde, Pedro Lopes. Isso. É um país que a gente passa a ter cada vez mais carinho. Quanto mais cabo-verdianos a gente tem conhecido, a gente se aproxima e a gente deixa também esse desafio para vocês interagirem com Cabo Verde. Marcos também vai ser uma ponte tanto para negócios quanto para essa troca de culturas, turismo. Então acho que é incrível. Só o primeiro episódio com ele, porque a gente quer voltar daqui um tempo aqui com o Marcos para saber o que aconteceu com a Africandev. Vamos fazer o seguinte, no nosso próximo episódio pode ser em Cabo Verde. Boa! Olha, eu curti a hashtag tô indo para Cabo Verde. O Pedro já tinha falado que ia me levar.
Então, Agora já ficou Agora com a tem que missão me de levar. levar mais também Ô. pra gente fazer um episódio diretamente do Parque Tecnológico, hein? o que acontece? Já te deixando aqui já a promessa, se vocês forem para Cabo Verde mesmo, eu vou o transporte em Cabo Verde é por minha conta. Oh. O carro vai pegar vocês no aeroporto, vou entregar a chave na mão do Felipe. Mas Tipo eu e quero dia pra conhecer- eu o quero- transporte todo pela ilha vai ser tudo por minha conta. Eu Tá quero fechado. conhecer uma pessoa lá. Qual? Uma única pessoa. A sua mãe. Oh, Fechou? maravilhoso. Fechou. Então tá bom. Incrível, mais um episódio, Trends News e Global Smart Golf. Não deixem de curtir a nossa página, de avaliar também, que é importante para engajar, deixar o seu comentário, deixar as dúvidas, o ponto que fez mais sentido dessa conversa que a gente teve com o Marcos. E acompanhem essa nossa série de episódios aqui no Hacktown e também outras conversas incríveis que nós temos aí dentro do nosso podcast. Marcos, obrigado. Bom demais. Nai Valeu. Correia, querida, nosso MC Deivinho na produção, amigo Nossa aqui, plateia. Miguel, também na plateia. E o ronque da Bilibili se encerra por aqui. Nossa mascote, esse fundinho, pessoal, é o ronquinho da Billy, que tá dormindo, tirando cochilo. Afinal de contas, pra já são trazer. 9 e aqui no Brasil, que você pode estar assistindo em qualquer lugar do mundo, são 21 horas e 13 minutos e a Billy dorme cedo. Incrível. Valeu, um abraço. Beijo! Valeu, pessoal.